Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Vocês estão comigo no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Saudações em Cristo, a sua querida família, meus irmãos, que Deus possa estar na direção de tudo, cuidando da sua vida, da sua família, que Deus possa estar manifestando o Espírito de Deus dentro da sua casa. Que o amado e eterno e bendito Espírito Santo possa estar vos acompanhando, vos ajudando, vos curando, vos restaurando, vos levantando e ajudando vocês em tudo aquilo que vocês precisam, tá certo? Estamos atravessando momentos difíceis, momentos complicados, mas nós estamos com Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura e desfruta das belezas do Evangelho, das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, tá certo? Eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, a todos vocês, a minha gratidão a Deus por vocês que têm ajudado, não são muitos, mas pessoas que têm ajudado financeiramente o nosso ministério, têm ajudado o canal Bíblia em Foco, que têm orado pelos nossos projetos, tanto do canal como do nosso trabalho, que têm abraçado esta visão de santificação, de vida calma, de moral e de paz em Cristo, de servir a Deus de uma forma diferente. Nós não precisamos ser vigiados, perseguidos, e nós temos o dever de cumprir com a santificação. Nós não temos que ser servos de Deus porque tem alguém nos vigiando, nos controlando. Nós temos que servir a Deus e termos convicção da doutrina e de tudo que nós recebemos. Não devemos seguir algo ou fazer algo porque estamos agradando A ou B ou C. Não, nós temos que ter a convicção verdadeira do Evangelho de Cristo em nossos corações. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês têm feito em prol do meu ministério, da minha família e do canal Bíblia em Foco. Hoje estou gravando dentro de casa porque eu preciso falar de um assunto. Quero falar hoje sobre o assunto que tem aí, já tem sido muito falado, mas a gente precisa continuar falando porque essas aberrações feriu muitos irmãos no passado. Quero falar sobre Davi Miranda Neto, quero falar sobre o sistema moderno da Igreja de Deus e Amor. Meus irmãos, a Igreja de Deus e Amor, a Assembleia de Deus está colhendo no colheita espiritual algo terrível. Eles exigiram muito dos primeiros cristãos e estava correto exigir o suficiente. Eles exigiram muito mais do que aquilo que era o suficiente biblicamente falando. E estreitaram a porta do céu e a porta do Evangelho e a visão do verdadeiro Evangelho para muitas pessoas. E de repente, de um minuto para o outro, eles abriram uma visão ampla de um mundanismo, de uma visão panorâmica de um mundanismo exacerbado. E já não cobram mais nada. E feriram então o coração de Deus naquilo que eles fizeram para milhões de pessoas. Porque, na verdade, sepultado, vivo e que já passaram por dentro da Assembleia de Deus e da Deus e Amor, são milhões de pessoas. Que eles, em nome do Evangelho que eles diziam verdadeiro, colocaram fardos e cargas pesadas sobre muitos dos nossos familiares que até mortos já estão sepultados. E hoje eles vêm com essa cara de pau. E tem cristão que não é outra visão. Meu irmão, a questão não é ser outra visão, a questão não é, além de não ser bíblico, eles têm que dar conta do que eles fizeram e massacraram milhões de pessoas. E é por isso que nós gravamos, porque nós não vivemos o momento de hoje. Nós somos cristãos, que a nossa visão é voltada para anos a passar, décadas passadas, e para aquilo que nós vamos viver futuramente. Então não tem como confiar numa liderança mundana que muda de visão repentinamente toda hora. Essa é a nossa fala. Essa é a nossa intenção de colocar no coração e na cabeça de vocês, porque tem gente que vive o hoje. Não interessa o que fizer, não interessa porque não foi você, não interessa porque não foi sua família, não foi obreiros amáveis e bondosos que você conheceu. Então uma igreja que muda de visão amplamente do extremismo exacerbado com o liberalismo exacerbado, isso é um problema muito sério. E isso feriu sim milhões de pessoas, isso colocou talvez no inferno, não vou afirmar porque quem afirma quem vai para o inferno, quem vai para o céu é Deus, mas muitas pessoas se escandalizaram e se desviaram por causa deles, porque não aguentaram suportar a carga imposta. Outros se desviaram agora quando ela se tornou mundana e liberal, porque a Deus e Amor está uma igreja muito liberal demais, e é um perigo quando uma igreja é muito extrema e depois se torna muito liberal. Isso foi o que aconteceu com a Assembleia de Deus, só que a Assembleia de Deus aconteceu mais lentamente. Os líderes foram abrindo lentamente desde 1978, na verdade desde 1960 as primeiras abertura, mas ali até 1978, 82 ainda elas se mantinham nos padrões, até aquela convenção de 78, 79 que se houve geral de liberar todo o mundanismo. Então ela foi mais devagar, mas a Deus e Amor foi ligeiro demais, vocês entendem? Então é um perigo tanto de uma como outra, seja devagarinho ou assim subitamente uma mudança, é um problema sério. Tanto uma como a outra vai ser julgada. Então o que acontece?
Os nossos patriarcas, os nossos pastores, os nossos familiares precisavam suportar uma carga imposta, tudo em nome de Cristo, em nome da fé, trabalho de graça, trabalho voluntário, ser desonrado, perseguido, humilhado, tudo em nome da fé, famílias destituídas, meninas novas perseguidas, porque tinha que seguir aquilo que eles diziam, hoje não precisa seguir nada. Então o evangelho, hoje tem gente com raiva saindo da igreja, não, então não vou me servir a Deus, porque isso nunca foi verdadeiro. Não, não é por aí também. O problema, o evangelho não vai deixar de ser evangelho porque essas pessoas agirem errado. O evangelho vai continuar sendo evangelho até o dia de Cristo voltar e sucessivamente se cumprindo toda a palavra na íntegra. Vocês entendem? As pessoas é que tem que cuidar porque fazem com o evangelho. Você não pode ser tangido por pessoas. Alguns líderes fizeram isso, então eu não quero mais saber de igreja. Vocês entendem? Perdão, não quero mais saber de igreja, não vou fazer mais parte de igreja. Não, estou saindo fora. Não é assim, porque Cristo e a palavra não mandou você seguir ninguém, não mandou você acreditar cegamente em alguém. Vocês estão entendendo? E quando tem, porque os crentes são assim, quando tem alguém ensinando a verdade, eles não querem ouvir, eles tapam os ouvidos e saem fora, eles querem seguir os mundanos. Aí depois que fala o sistema com os mundanos ou com os extremistas, porque os crentes é assim, é dois perigos. Ou ele segue os liberais, libertinos, extremamente, eu estava falando para minha esposa semana passada, comentando com ela, ou então ele segue aqueles que vão criando e formulando que dentro da igreja sempre querem algo mais arrochado. Então eles vão seguir quem cria uma doutrina para ele, tais como o Franciscano da congregação, tais como os líderes, o Miller da Adventista, o Charles Talis Russo, que sai do sistema batista e vai fumar. Eles querem formular uma coisa mais rígida, que eles criaram. Então o cristão tem que cuidar com esses dois extremos. Ou ele se torna um sectário, ou ele se torna um liberal. E Deus não quer um liberal nem um sectário. Deus quer cristãos verdadeiros e autênticos que andam no centro da palavra. E Deus tem interesse na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Então eu quero falar sobre Davi Miranda Neto. O Davi Miranda Neto, não é que ele está sendo perseguido ou que a igreja está sendo perseguida. A igreja tem que ser combatida, essas coisas que estão acontecendo dentro da Deus e Amor, não é só na Deus e Amor, em qualquer igreja tem que ser combatido mesmo. Porque eles massacraram milhões de pessoas, tudo em nome de uma santidade que hoje, para mim, se eu fosse seguir eles, eu ia dizer que é uma santidade besta. Mas como tinha coisas que eles faziam que era uma bestialidade, eu nunca segui, mas muitas coisas que eles pregavam, eu sei que é Bíblia e precisava continuar sendo seguido, eu nunca me tangi por igreja, eu sigo a palavra de Deus, você entende? Mas hoje eles acham, além daquelas coisas além Bíblia que eles pregavam, hoje eles estão pregando um mundanismo exacerbado. Quer dizer, aí os membros ficaram doidos. Então tem que combater sim. É obrigado a combater, ser combatido por causa dessas atitudes deles. Então esse liberalismo tem entrado não só lá, mas em tudo que é lugar. Mas por que Deus é amor? Porque o Davi Miranda Neto, esse filho do pastor Lourival de Almeida e da cantora Débora, ele é um camarada muito liberal para uma Deus é amor. E não para uma Deus é amor, para uma igreja que seja honesta na palavra de Deus. Porque não é, eu estou falando de Deus, eu estou falando do evangelho verdadeiro. Por que eu estou citando lá? Porque isso está acontecendo lá. É muito liberal ao extremo. É uma pessoa que anda de bermuda, é uma pessoa que anda, a esposa dele anda se veste de uma forma que nunca foi pregada dentro de Deus é amor, que contraria a pregação do líder anterior, do missionário da Miranda e da igreja, contraria na forma de vestir, de andar, de falar, o seu referencial são pregadores mundanos, tais como ele citou Billy Graham, são pregadores bem liberais, batistas. Quer dizer, esse rapaz, ele traz um suporte completamente diferente, que não é para Deus é amor, então ele tinha que ter saído abrindo um ministério para ele na visão dele. Então o que eu acho aqui é que a Deus é amor está sendo destruída lentamente naquilo que eles eram e que eles faziam. Como eu já disse aqui, não estou dizendo que eles estavam certos, tem muitas coisas que eles precisavam mudar, mas eles mudaram coisas que não podem ser mudadas. Eles mexeram em muitas coisas e se tornaram liberais, é um extremo. Então, esse aqui, ó, é o apóstolo Rina da Bola de Neve. Vocês não vão conseguir ver aqui no meu computador, talvez. Aqui está o altar da Bola de Neve. Esse aqui é uma prancha de surf, ó. A prancha de surf, aqui está o Rina pregando. Esse aqui é o apóstolo Rina, o bispo Rina da Bola de Neve. Então o que acontece? Nós trabalhamos no terminal de ônibus do Boqueirão, onde é a sede da Igreja de Jesus Cristo. Nós congregamos tempo com o pastor Ademar ali, há quase 5 anos. O que acontece? A Bola de Neve era logo na Anne Frank, antes da Igreja Visão Missionária do Alexandre da Rosa, entre a Igreja do Alexandre e a Igreja do pastor Ademar. Então tinha uma Bola de Neve muito grande. Quando nós saímos da igreja, às vezes ali, a rua, as avenidas lotava que os carros não podiam passar, de tanta gente que tinha nessa Bola de Neve ali perto do terminal de ônibus Boqueirão, onde é a sede da Igreja de Jesus Cristo. Ali tem uma Bola de Neve, uma igreja grandíssima mesmo, ali em Curitiba, no estado do Paraná. O que acontece? Então, quando nós estávamos saindo para nós resolvermos alguns problemas ali, tinha chegado o Rina
Tinha chegado o Rina. Então aquele auê, aquela confusão ali, aquele fluxo de pessoas que tinha lotado as avenidas ali, Franca, aquela outra da frente ali, as avenidas principais que vai do terminal de ônibus do Boqueirão para o centro de Curitiba, tinha superlotado por causa da chegada do Rina. O Rina chegou como? De skate. O Rina chegou de skate. Então isso que o Davi Miranda Neto está fazendo, que vocês estão preocupados e apavorados, eu demorei para gravar, mas hoje eu estou gravando. Vocês estão apavorados porque vocês não estão informados. Vocês da Deus é Amor, tem muitos que são briguento, aringuento, defensor de placa, defensor do missionário. O missionário é o santo, que nem o Papa da Igreja Católica Francisco. Ele não era. Agora o Papa da Igreja Católica está fazendo um monte de besteira. Nunca apareceu um Papa tão abestalhado como esse Francisco. Está apoiando o homossexual, casamento gay, está se unindo com a China, comunista e tantas outras coisas. Está se enfiando, não é para se enfiar porque ele quer ser o cara. Então tinha gente que apoiava o missionário como os católicos apoiam o Papa. Estou fazendo um exemplo, não que eu estou comparando o missionário com o Papa. Como se o missionário fosse infalível, como o Papa Francisco, que é infalível, a infalibilidade papal. Então não existe líder infalível, e essas pessoas idolatravam. Então tem muitas pessoas lá dentro que é esse tipo de gente. Aí Deus e Amor vai estar naufragando no pecado e fazendo, aí Deus, eles estão idolatrando aquilo ali, eles matam e ferem por aquilo ali. São sectários. Esse tipo de gente lá dentro são sectários. Estão seguindo a sua placa, sua instituição e seu líder. O líder pode ser errado, como muitas seitas aí, o do 666 e tantos outros que se levantarem como líderes de seitas, que são adorados, como era o líder da Igreja da Santa Vó Rosa e tantos outros, os líderes da Igreja da Santa Vó Rosa e tantos outros, que são adorados, seguidos. Mas tem um número de pessoas lá dentro que são pessoas boas, fiéis, humildes, trabalhadores, crentes, verdadeiros, que seguiram a Bíblia como ela é. E essas pessoas sabem pouco também, então não tem conhecimento. É para vocês que eu falo. Então esse aqui é o Rina da Bola de Neve. A Bola de Neve das últimas igrejas que foram abertas, liberais, para mim é uma das mais liberais. Uma das que mais trouxe o evangelho maldito de Gálatas, o evangelho libertino, liberal, que você pode fazer o que quiser, andar do jeito que quiser, viver do jeito que quiser, fazer o que quer, viver o que quer e andar do jeito que quer e fazer Você pode fazer o que quiser, que nada é pecado. Essa bola de neve. Bom, o nome já diz tudo, uma bola de neve, né? Tinha que ser uma bola de neve. Então não tem outra expressão, porque as pessoas disseram para mim esse dia, por que a placa da igreja? Eu não sou ligado em placa, outros brigaram. Eu não acredito em placa, você não acredita em placa, né? Mas escuta, eu já falei num vídeo anterior meu que vocês não ouvem, vocês não assistem os vídeos antigos, não ouvem lá os vídeos antigos, vocês precisam ouvir, onde eu falo sobre placa. A placa é interessante sim, numa igreja, porque a placa prefigura e a placa vai estampar tudo que está por trás daquele trabalho. Vocês estão entendendo? O nome Assembleia de Deus, uma coisa que começou numa reunião de assembleia. Era uma reunião de crentes. A igreja Deus é Amor era algo que era para estar pautado na placa. O Pentecoste e Deus sendo amor. Vocês estão entendendo? A placa diz muito de uma igreja a bola de neve. Vocês estão entendendo? Igreja bola de neve, tá ali. Então o Rina, ele chegava de skate e o altar uma prancha de surf. Então vocês não se levam por surpresa da sede mundial estar pintada, a gente reclamando que está escuro e pintado. Isso é para quem viveu dentro do Deus é Amor, isso é um cúmulo. Mas você está lá ainda. O que você está fazendo lá? Seja num salão anexo, seja no culto de jovens, seja no que for. São Paulo, para quem conhece, 40, 30 anos atrás, nunca foi tolerado nada disso. Nunca foi tolerado esse tipo de profanação dentro de uma igreja como a Deus é Amor. Era e acabou. A liderança dizia, os presbíteros mandavam na igreja. Os presbíteros tinham autoridade e eram tudo homens de Deus. A grande maioria era homem de Deus, 90%, eu me lembro. Eram homens que tinham uma marca no ministério. Então não venha me conversar aqui, porque eu não caí de paraquedas no evangelho nem dentro dessas igrejas que eu estou falando. Então acontece, vocês não vão levar por surpresa, já está pintado de preto o salão, já está mudado, se tornou uma igreja mundana, liberal, e agora vai ficar pior, porque uma igreja dessa já era extremista, os crentes já são nojentos quando são extremistas. Não estou falando aqueles crentes fiéis, mas aqueles crentes nojentos, briguentos, que brigam pela sua igreja, pela sua placa, aqueles sectários, entregadores, detratores, matadores de obreiro. Aí quando vir no liberalismo, vão defender a Constituição e vão ficar piores, mais maldosos do que eram antes, você pode ter certeza. Não vão abrir mão daquilo ali. Então é assim que funciona, vocês precisam saber que é assim que funciona. Vão defender mais a sua instituição e vão pelear mais por ela como se fosse uma seita, porque as pessoas não querem mudança de vida e se libertar dos seus pecados, eles querem defender a sua instituição. Não vê as seitas americanas que lidam com todo tipo de aberração, com veneno, com cobras, com tantos líderes que espancam crianças em nome da fé, que colocam ONGs ligadas à igreja e espancam crianças, judio, fazem punições aberrativas e nunca ninguém fala, fica lá 30, 40 anos escondido porque as pessoas têm medo e ficam fiéis à sua seita, os pais, apoio
os seus líderes a judiar dos seus próprios filhos em nome da igreja. Então vocês têm que entender uma coisa, essas igrejas são assim, eles vão defender a instituição. Poucos vão ter a coragem de sair do meio dessas Babilônias aí. Poucos. Vocês estão entendendo? Porque um alega a distância, outro alega isso e aquilo e não sai. Então, mas se você sabe das verdades, concorda e fica lá, você vai ser condenado junto. Então não leve em conta, já está pintado de preto, um salão anexo à sede mundial, não sei se é o salão do culto, não sei o que é, se é de jovem, não interessa. Está dentro da sede mundial, faz parte da igreja. Tem gente dizendo, tem alguns membros tão amigos da Igreja do Amor, mas tão corruptos, que dizem, me perdoe se eu ouvir gostar ou não gostar, você engole a seco. Não, é que não é a Igreja de Deus e Amor, é uma outra igreja que ele fundou e quer botar dentro da Deus e Amor. Não, aquilo ali é trabalho da Deus e Amor, porque está sendo apoiado pela diretoria da Deus e Amor, pelos líderes da Deus e Amor, que é a cantora Débora, Lorival e tantos outros, Luiz Rubio e tantos outros. E hoje escuta o que eu vou dizer, o Roberto Marino e tantos outros, escuta o que eu vou dizer. Já vinham apoiando na mesa diretora do missionário há mais de 30 anos muitas coisas erradas, não é nada novo, só está caminhando para onde vai ir. Então não vem me dizer que o líder anterior era 100% santo. Foi um dia, mas começou a se corromper por causa de dinheiro, fama e poder e querer ser iguais às outras e ter o número de igrejas que as outras tinham, ter o tempo maior, começar a se corromper. Então o Davi Miranda Neto está dando sequência ao liberalismo da Débora e do Lorival. Vocês estão entendendo? O pastor Lorival é uma pessoa boa, a Débora é uma pessoa boa, não tem nada contra a vida moral deles, mas eles sempre tentaram implantar. Tanto é que sempre existiu uma luta do missionário com os filhos e com a família por causa das doutrinas da igreja. Você sabia que na Deus não podia usar nem uma camisa laranja, nem vermelha, nada, não podia ter uma cor aberrante, nada. Eu me lembro que numa época era moda, camisa de microfibra mais barata. Você vai me dar razão porque você sabe que eu não falo. Aqui é só a verdade, meu irmão. Aquelas camisas de microfibra mais laranja que vendia, os irmãos não tinham condição de comprar numa loja, comprar na frente da igreja, em algum lugar, em algum bazar. Laranja, um pouquinho mais meio amareladinha, um pouquinho vermelha. Às vezes camisas boas, que eles só tinham condição de comprar aquilo. Se eles usavam, era disciplinado, cortado. Hoje é um liberalismo desse tipo. É por isso que eu não aceito e vocês que são fiéis não podem aceitar. Como que feriram os obreiros primitivos da igreja, as famílias, deturpar a fé de muitas pessoas e hoje pode fazer o que quer com essa conversa e alguém vai engolir ela abaixo. Vamos combater o pecado dessas igrejas, vamos combater. Vocês me ajudem a combater a safadeza, porque isso é safadeza descarada. Então isso me prova que eles sempre tiveram ali dentro, enrustido ali dentro. Não era por causa de doutrina que estava ali, eles estavam suportando um líder e esperando o momento de colocar suas aberrações. Então eles não seguiam nada daquilo porque amavam a Cristo, era por conveniência para ganhar dinheiro. Então isso aí vocês precisam saber. Então, não fique impressionado se daqui uns dias no altar desse salão dele tem uma prancha de surf, porque o skate ele copiou do Rina. Porque o Rina é o único líder evangélico, que chega no altar da igreja com skate. Ele passa pelo meio do povo na plataforma e vai lá no meio, e quando ele chega lá perto do altar, ele dá aquela pegadinha no skate, salta o skatezinho para cima, bota debaixo do braço, sobe lá, larga um cantinho e vai pregar na prancha de surf. Porque o Rina é um pastor moderno, que maleia, que gosta de praia, de surfar e de água. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, isso que está dentro do coração do Davi Miranda Neto, isso é um demônio de vaidade, de querer zombar com vocês, de dizer, eu vou empurrar a goela abaixo de você, uma visão nova. A visão do meu avô era velha, arcaica, antiga. Tanto é que eu sigo Billy Graham como meu referencial, que ele já falou, eu já gravei um vídeo sobre isso. Não adianta, pode botar notícia, pode fazer o que vocês quiserem. Não tem conversa. Vocês estão entendendo? Faça o que vocês quiserem. Eu estou falando a verdade. E eu vou para a justiça e falo a verdade que está aqui, sem medo de represar de uma palavra. Vocês estão entendendo? Porque eu falo a verdade. E quem fala a verdade, mesmo lá na justiça, no plenário, não vai ser condenado, porque tem um Deus que é pela verdade. Vocês estão entendendo? Então, deixa eu dizer uma coisa. Então, o referencial dele são pastores como Billy Graham, Batista, como eu já falei. Não era o Davi Miranda, que é o próprio vô. Que ele, no vídeo da morte de Davi Miranda, ele gravou um vídeo. Ele gravou a primeira, ele falou todos os familiares falou, e ele falou muito bonito, com muita propriedade, como alguém que conhecia o missionário nos pormenores. Então, quer dizer, se ele conhecia o missionário nos pormenores, e o missionário conhecia ele, o missionário jamais ia apoiar ele a cuidar da igreja. E se apoiasse, vocês iam ver o fracasso da liderança do missionário, que eu não sei se ele ia apoiar ou não. Não posso dizer porque ele está morto. Mas acredito que apoiaria, como sempre apoiou a sua família, em tudo. Apoiava o Davi Miranda Filho e tudo. E ele mudar tudo que o missionário fez, dizendo naquele vídeo da morte do missionário, no dia que ele foi velado e sepultado, apresentado e sepultado, que ele conhecia os pormenores, quando o missionário abria a janela para orar, aquela coisa. Vocês da Deus e Amor sabem o que eu estou falando. Então é muito inaceitável o que ele está fazendo com esse liberalismo, se ele conhecia o líder anterior da igreja. Então, era sobre isso que eu quero falar. Davi Miranda Neto chegando na série mundial de skate, como o Rina chega na bola de neve.
Então a gente conhece com propriedade, vivemos perto da Bola de Neve ali em Curitiba, sabemos como ele chegava, sabemos, e isso foi copiado do Rina. Então vocês não se apavorem. Se ele está com essas ideias modernas, de se tornar igual a esses pastores aí, chegando lá na Série Mundial de Skate, ou andando de skate, não é que eu vou demonizar skate, mas o filho da atriz global lá, como é que é a... Ah, meu Jesus, aquela que apresentava o vídeo show, me esqueci o nome aqui, não sei se é Cícera Guimarães ou quem é que é. Ela perdeu um filho nas rodovias, nas vias do Rio de Janeiro andando de skate. O camarada foi atropelado e, se não me falha a memória, não me lembro se ele era hétero, se era gay, não me lembro. Isso também não interessa, não é o assunto. Mas ele foi atropelado numa via lá no Rio de Janeiro de skate. Skatistas que iam para as vias zombar do perigo, se infiltrar no meio do trânsito, até ela ficou bem abatida e tudo, mas enfim, então eu quero usar isso como exemplo. Então, de forma alguma, o skate para mim é um aparato para um cristão, para um pastor evangélico. De forma alguma. Quem quiser fazer campeonato de skate, quem quiser andar de skate, quem quiser comprar para o seu filho, compre. Eu não compro meus filhos porque eu tenho outras coisas para comprar para meus filhos e apoiar meus filhos em outras coisas. Isso desperta um interesse terrível nas pessoas em fazer reuniões, grupinhos, ir para as ruas andar. Então imagina um líder da Igreja dos Amor apoiando ou chegando na Série Mundial de Skate. Como que vai transformar os filhos dos irmãos que lutaram a vida toda naquilo que o missionário pregava? Imagina o confronto de ideias e a briga que isso vai trazer internamente falando. Então é muito complicado, irmãos. Então isso foi copiado. Então esse rapaz morreu lá, inclusive são filhos de atores globais. Então da onde que o Davi Miranda Neto está tirando essas ideias malucas que ele tem de querer transformar essa liderança da Deus é Amor num palanque de mundanismo e de libertinagem? Olha, meus irmãos, para um líder da Deus é Amor, para um líder de outra igreja é complicado. Imagina para um líder da família Miranda apoiar essas atitudes, essas ideias de igreja preta e skate. Então, eu não vou dizer aqui, irmãos, que está vindo juízo sobre ninguém, porque eu sou uma pessoa que penso muito para falar e eu sei que eu vou ter que dar conta de tudo que eu falar, mas cuidado, hein? Cuidado que em cima de tudo que pregaram, de pessoas que humilharam, de pessoas que exigiram durante 40, 50 anos e agora vim com essa ideia, essas coisas ficou anotada nos memoriais de Deus. Eu me lembro de excursões, de reuniões, de encontros, de cultos intermináveis, de pessoas sofrendo, gemendo de dor, de pessoas sendo humilhadas, pisadas, disciplinadas, cortadas, de pessoas que tinham que orar na mara, de pessoas que tinham que jejuar na mara. Olha, vocês cuidado, hein? A sentença de Deus vai vir dentro dessas igrejas, sim. Se vocês pregavam que era de Deus, continue com isso. Porque se vocês humilharam milhões de pessoas e hoje vocês vêm dizer que Deus não tem interesse em nada disso, então por que vocês humilharam pessoas durante 40, 50 anos se Deus não tinha interesse em nada disso? Ah, porque meu avô, porque meu filho, não, era um ignorante. Que ignorante que é? Nem um líder desses era ignorante. Eram sábios entendidos. Tanto é que para ferrar com as pessoas em reuniões eram muito entendidos. Então, seja líder da igreja que for, tenha muito cuidado com o que você vai fazer, porque a conta vem. E você vai ter que pagar. E hoje o meu vídeo é sobre isso. Essa chegada triunfal na sede mundial em cima de um skate para tipificar o mundanismo e a nova, as novas leis que vão nortear o ministério está sendo imposto para dentro da Deus é Amor em todas as PDA do mundo, isso é copiado do Rina da Bola de Neve. Vocês estão entendendo? Isso não é coisa nova, isso já existe. E essa introdução de imposição de mundanismo para esses crentes de amor vai deixar eles tudo empanturrado e louco. Eles vão ficar enlouquecidos, porque eles seguiam uma coisa e precisam se adaptar a outra. Então, ou eles vão se tornar libertinos ao extremo, ou eles vão ficar enlouquecidos. Vai gerar uma briga, uma polêmica tão grande como que está gerando. Vai dar pessoas doentes, enfermas, vai dar líderes morrendo, vai acontecer muita coisa ruim, irmãos. Eu não sou juiz de nada, não sou profeta de nada, mas não é questão de profecia, é questão de razão e raciocínio. Não se mexe nas coisas sagradas, não se mexe em uma liderança de algo que está sendo, que foi aberto e fundado dentro daquela visão. Se melhora o que precisa melhorar, mas não se mexe no corpo docente e doutrinário de uma igreja. Não se mexe como outro líder que quer mexer na Bíblia Sagrada, atualizar a Bíblia por causa de uma geração perversa, mundana e moderna, as quais nós vivemos. Vocês estão entendendo? Não se mexe numa coisa como essa. A Bíblia é infalível, inerrante, transferível, imutável, irrevogável. A Bíblia é a palavra de Deus e acabou. Não tem que a Bíblia se submeter a uma geração mundana.
Essa geração mundana tem que se submeter à palavra de Deus e acabou, porque essa geração não é melhor que a geração dos que nos antecederam. Ao contrário, é uma geração muito mais mundana e complicada do que aquela de todas as que nos antecederam. Então, meus irmãos, era sobre isso que eu quero falar. Essa pompa de arrogância de explicar em todos os vídeos, de calar mulheres antigas no ministério, homens antigos, essa pompa de querer ser o cara, o filhinho, o pastorzinho. Isso eu já enfrentei dentro da Assembleia, dentro dos amores. O Davi Miranda Neto não é nada, não é novidade nenhuma. Esses líderes de construção da família, eles fazem e acontecem e querem fazer as pessoas entrar para baixo dos ditames deles. E tem um monte de libertino e morais e mundanos que vão ficar amigo dele lá, que vão fazer vídeos, que vão transparecer para a igreja que está tudo bem, que verdadeiramente o trabalho está avançando, porque eles empurram goela abaixo esse tipo de trabalho e as pessoas acabam engolindo e aceitando, porque eles têm dinheiro, têm poder. Coisa mais fácil é reunir 100, 200 jovens lá na sede mundial, 500, 1000, e fazer uma pizza, comer uma pizza no final das coisas, dos eventos e tudo. Isso é fácil, irmão. Quando a pessoa tem dinheiro, eu quero ver uma pessoa humilde da igreja implantar uma ideia e eles aceitar. Então isso é mundanismo, isso não faz bem para uma igreja, para igreja alguma, muito menos para essa aí que nasceu debaixo de extremismo, onde tudo era pecado. Então, eu estou ciente e consciente de que vai estar acontecendo e vai acontecer aquilo que eu sempre imaginei. Vai se tornar uma igreja muito liberal, mundana, e que vai profanar tudo que eles pregavam ao contrário. Vocês entendem? Tudo aquilo que eles pregavam, eles vão jogar por água abaixo. E a coisa não está boa não, né? Vocês sabem que não está boa, porque quando se mexe em trabalho de líder anterior, nunca fica bom, né? Eu já falei em vídeos anteriores meus que eu tenho experiência aqui no Rio Grande do Sul, de líderes da Assembleia de Deus que mudaram o que os velhos tinham feito, os pastores anteriores, e transformaram a igreja que era conservadora em um ano em uma igreja totalmente liberal. E eu congreguei em um trabalho assembleano onde o sobrinho do pastor presidente que se jubilou, o velhinho, quando ele assumiu naquele mesmo ano, ele rasgou. Ele fez uma reunião. Seria uma comparação a Deus e amor, não tem um regulamento interno? Tem. Naquele regulamento tinha muitas coisas que não era Bíblia, mas tinha muitas coisas boas ali, doutrinariamente falando. Então a doutrina não precisa estar escrita em regulamento, porque a doutrina está na Bíblia. Mas essa igreja de Assembleia de Deus tinha um regimento que nem a Deus e amor tem. E esse camarada, quando assumiu, ele rasgou na frente de todos o corpo de obreiro, uma igreja com 6 mil membros, e disse, o que o velho pregava, isso não interessa mais. O que o velho pregava, vocês esqueçam aqui, e rasgou na frente deles. E em 2 anos a igreja se tornou uma igreja mundana, liberal extremo. Esse líder roubava a igreja, tirava aí seus 40, 50 mil para ele, toda semana 10 mil reais. Transformou aquela igreja numa igreja liberal e mundana. Aquela igreja de 6 mil membros baixou para 3, 2, começou a dar divisão uma atrás da outra, divisão, porque daí eu digo divisão, porque é o racha, não é você sair quieto e abrir um trabalho, começou a dar aqueles rachas que você sabe, tudo por causa dessas coisas. Então, esses líderes não sabem trabalhar. Quando você assume uma igreja das mãos de um líder, como esse líder que eu falei aqui, da Assembleia de Deus, o sobrinho assumiu, é uma lástima que sempre dão para a família. Por que não dão para um estranho, que tem homens dentro do trabalho que são muito mais capazes do que os da família? Mas sabe o que é? O poder do nepotismo impera, do coronelismo nessas igrejas. Tem que passar de pai para filho, para os coronéis continuar mandando, né? Então o que acontece? Quando é um homem como o Davi Miranda, um homem como esse, que eu não vou citar o nome aqui porque eu estou bem próximo, esse velhinho, e a pessoa nova assume, ele tem que ser preparado espiritualmente para assumir aquele trabalho. Ele tem que assumir na visão daquele líder. Vocês estão entendendo? Ele não pode pegar a igreja das mãos daquele líder, onde as pessoas vêm 40, 50 anos acostumadas com aquele regime doutrinário. Eu não estou falando o que é de seita. O que é seita é seita. Doutrinas sectárias é doutrina sectária. Estou falando as doutrinas bíblicas que são conservadoras. Então não tem como ele pegar da mão daquela pessoa e no outro mês ele transformar a igreja numa igreja liberal. E não tem como ele transformar lentamente com psicologia e sabedoria, não. Ele tem que ter a mente aberta e ampla e conhecimento bíblico de Deus na sua vida para ele manter a igreja como ele pegou daquele líder anterior. E aí as coisinhas pequenas que são 4, 5, 10 coisinhas, 5 às vezes regimentos, coisa que precisa ser mudado para o bem da igreja, que são extremismo, que não está na Bíblia, ele vai mudando devagar. Ele não pode dar aquele choque na igreja. Ele não pode
professar para a igreja toda que ele vai se tornar liberal de um momento para o outro. Esse é um perigo muito grande, vocês tenham muito cuidado com isso. Então, seria a mesma coisa que o Eliseu assumiu o trabalho do Elias, o Elias foi para o céu. Agora, recentemente, ele subiu aqui num carro de fogo, foi arrebatado. Uns dizem que é um redemoinho, outros que é carro de fogo. Eu acredito que o carro de fogo, o redemoinho foi só para separar do chão para o céu, mas na verdade Elias foi levado mesmo num carro de fogo, não foi num redemoinho. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? O Elias foi, e é o seguinte: eu assumi isso aqui, já vou pegar essa capa, vou abrir esse rio daqui para lá, e quando eu chegar do outro lado já vou mudar tudo que ele fez com a capa, com Jezabel, esses tronos que ele destronou, essas coisas, tudo. Você não precisa mais nada. O Elias era um cara muito careta, muito arcaico. Ele quebrava o pau, arrumava confusão. Ele ia arrumando confusão porque ele era arcaico, careta. É o que esses líderes fazem hoje. Chama os líderes anteriores e os próprios personagens bíblicos de atravessado e careta. Teve um pregador da Assembleia de Deus que um dia me disse para mim, na cara dura, como diz o ditado aqui no Rio Grande do Sul, na maior cara de pau, que tinha que passar óleo de peroba naquela cara dele. Ele disse para mim que o João Batista morreu porque o João Batista era enfiado, metido nos problemas dos outros, que o João Batista foi tretar com Herodes. Vocês estão entendendo? Fazer treta, como essas tretas da internet. Irmãos, as pessoas são tão sem conhecimento, tão sem realidade da Bíblia, que eles não sabem o que estão fazendo. Então seria a mesma coisa que o Eliseu chegar e dizer: acabou. A ideia de Elias acabou, ele já foi, agora é comigo. E agora no meu comando é o seguinte: essa escola de profeta vai se tornar a mais mundana possível, no meu governo aqui espiritual, porque o pastorado não deixa de ser um governo. Então no meu governo espiritual, eu vou governar do jeito que eu quero. Não tem mais nada que Elias fazia. Imagina como é que ia ficar. Não, Eliseu seguiu nos passos de Elias, recebendo sobre ele o dobro da graça que tinha sobre Elias, sobre ele, porque ele pegou a capa e disse: não, essa capa aqui eu vou cuidar com o maior carinho, isso aqui ninguém mexe, eu vou seguir os passos do Elias. Então, eu sei que tem gente que vai vibrar nesse vídeo aqui. É o que falta nessas igrejas Assembleia, Deus é Amor, seja o que for, essas igrejas brasileiras que não tem compromisso de líderes. Esses líderes assumem e querem mudar tudo. Eles têm um prazer em se tornar mundanos, libertinos, que eu perguntei esse dia para minha esposa, nós estávamos trocando umas ideias, e nós chegamos à conclusão que não tem mais limites para eles se tornar mundanos. Eu não sei o que eles vão inventar e fazerem para que eles possam, é capaz de entrar dentro de um poço para ter novas revelações, para sair de lá. Porque, o que eles vão fazer para ferir mais a palavra de Deus? Então, meus irmãos, um líder que assume um trabalho, ele tem que andar nos passos da Bíblia. Ele tem que seguir o que a liderança anterior fez. Ele tem que mudar o que precisa ser mudado. Mas ele não pode mexer na essência da palavra do Evangelho. Então está aqui, ó. O Davi Miranda Neto devia orar mais, se consagrar mais, entregar o trabalho para outro se ele não tem condições de tocar, o que o Davi Miranda fazia. Vocês têm que, conforme o Davi Miranda tocava, porque o Davi Miranda falou de altar, tem maldição sobre ele. Se surgir outro, olha, cuidado, vocês não conhecem nada de Deus e amor, que pregue o que eu não estou fazendo, ou que assume, ainda usava a palavra que Paulo escreveu aos Gálatas, e vos traga outro evangelho que seja maldito. Então cuidado, hein? As maldições sobre a tua vida e a vida dos que estão assumindo o trabalho dele está proferida por ele mesmo, em cima do altar, através da palavra. E quem sabe, conhece, sabe que eu estou falando a verdade. Ele falou, não foi uma, nem duas, nem três, falou milhares de vezes. Se surgir um líder, que agora eu estou para morrer, vou ficando velho, estou indo embora, e se alguém assumir esta igreja, Deus é Amor aqui, eu vou falar aqui para vocês porque eu conheço demais ele, me dava até muito bem com ele, e assumir esse trabalho, e bagunçar. Olha, meus irmãos, ainda que seja um anjo que desça do céu e vos prega o teu evangelho, vocês não aceitam, que seja maldito. Cuidado, hein? Cuidado. Palavra de pai, de vô, de filho, de líder. Cuidado. Você tem cuidado com essas coisas. É melhor que ele não tivesse falado. Porque às vezes ele não esperava que ele estaria falando algo para a própria família. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo e assumindo. Tenham muito cuidado. Então, existe aí um perigo muito grande nessas palavras aí do missionário. Vocês entendem? Porque todo líder, quando ele abre um trabalho, que ele dá uma estrutura no trabalho, que ele tem uma visão no trabalho, ele não vai gostar que o outro pegue e faça e bagunce com tudo que ele fez. Ninguém vai gostar, nem numa empresa, ainda mais no evangelho. Porque doutrina, igreja com um pouco de doutrina, ou igreja doutrinada, é muito difícil se manter. É muito difícil uma visão. Então você abre uma visão e depois você solta. Então o perigo da Deus e Amor foi muita oração, muito jejum e falta de ensinamento bíblico. Faltou muito ensinamento, se corromper a liderança por causa de falta de ensinamento. Aí, porque não tinha ensinamento da palavra e eles não gostavam de culto, eles se tornaram crentes seguidores de buscar a bênção atrás da revelação da profecia. O que acontece? Eles acabaram fazendo dos cultos deles, que eram sérios, cultos de revelação e de mentira, de adivinhação, de confusão, e a igreja acabou no que acabou.
Então fica aí meu vídeo. Ó. Vocês estão entendendo? Não pergunte mais no canal, não peça mais para gravar sobre esse assunto. Está aí, ó. Essa chegada triunfal na sede mundial em cima de um skate, isso é uma cópia barata do Ministério do Rina da Bola de Neve, que chega em cima do skate e tem uma prancha de surf no altar da Igreja Bola de Neve em Curitiba, onde nós presenciamos com nossos próprios olhos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo. Se tiver algum pedido de algum vídeo, pode fazer com carinho, com respeito. Na medida do possível vamos atender. É muito compromisso, é muito vídeo, é muito trabalho. Estou aqui no meio, gravando esses vídeos, no meio dos vídeos de estudo da ministeriologia, que é a excelência do ministério, do ministro, para que vocês possam entender. Não posso deixar de gravar, vocês entendem? Eu quero voltar com a minha esposa gravando aí um vídeo, talvez essa semana, trocando algumas ideias, se eu tiver tempo, sobre um assunto que está no nosso coração também, tá certo? Se Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Tenha cuidado, meus irmãos, muito cuidado. O evangelho não é brincadeira. E tudo que nós fizermos de errado no evangelho, de maltratar pessoas ou de descumprir com a Bíblia, a sentença do evangelho vai vir sobre a nossa cabeça com toda certeza. Mas pode saber que Deus é pai e não é padrasto. Nada contra os padrastos, vocês entenderam? Estou falando no sentido bíblico. Deus é de cima, não é de baixo. Deus é santo, não é pecado. O que ele vai fazer e acabou. Então não entenda que você é juiz. Não, não sou juiz. Existe ditames dentro do evangelho que vão ser julgados pela própria palavra. Então não brinque com as coisas sagradas. Não se meta. Não se infiltre naquilo que você não foi chamado. Siga de paz, servindo a Deus, em paz, sossegado. Cuidado, porque tem gente brincando com o evangelho. Tem gente zombando da face sagrada de Cristo. Tem gente ultrajando. Tem gente deteriorando, destruindo com a essência da palavra. E a sentença não vai tardar. De uma forma ou de outra ela vem. E tem gente crescendo. Mas crescendo financeiramente, com seguidores, usando a palavra e distorcendo a palavra e mentindo. As suas sentenças também não tardam. Se não vir em vida, vem no dia do juízo. Mas nós devemos temer e tremer diante de um Deus que tem poder de matar o corpo e de lançar a alma no inferno. Tá certo? Esse é o Deus que nós servimos. Fica em Cristo, meus amados. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.